Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ai, José Martínez, que coisa, hein? Mais um capítulo. Sofreu uma lesão grave no período de férias bem estendidas, né? E o clube agora estuda uma rescisão contratual. Eu vou te dar mais detalhes disso, também falar do Alan que chegou, dos reforços que podem ser anunciados aí a qualquer momento. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Você já está inscrito no canal? Você sabia que não custa nada? Você não tem que pagar dinheiro, fazer um Pix, colocar o número do cartão de crédito, nada. É só ir no botãozinho ali de inscrever-se e me ajudar a crescer cada vez mais aqui o canal pra gente postar conteúdos todos os dias. Obrigado pela tua ajuda. Bom, pessoal, a história é essa, né? O José Martínez voltou e continua dando problema. Ele não estava aqui, estava dando problema, pois ele se apresentou e continuou com problemas. O Dorival Júnior até comentou no jogo depois do derby, né? Se ele seria reaproveitado, se ele seria reintegrado, aquela coisa toda. Ele falou assim, olha, o Martínez está entregue ao departamento médico. E todo mundo ficou, opa, ele vai fazer um exame e tal pra gente tentar entender o que ele tem. O cara recém se apresentou, tardiamente, mas já estava no DM. Claro, porque ele volta, faz alguns exames, né? Ele teve que começar tudo do zero. Diferentemente dos outros jogadores que estão no estágio muito mais avançado, ele começou agora a sua temporada, depois de longas férias, hein? Que isso, hein, Martínez? Mas, enfim, com aquela questão do passaporte. Mas a maneira, já falei muitas vezes sobre isso, como ele conduziu as coisas não foi a mais adequada e o fato é que, independente do meu juízo de valor ou do seu, isso gerou um desconforto na cúpula corintiana, comissão técnica e diretoria e em alguns do elenco também. Embora a gente tenha visto brincadeiras lá, né, do Carrilho, da rapaziada lá com o Martínez, não pegou bem porque ele, assim, a galera tava aqui, né, mas ele também deixou de comemorar um título, né. Então, assim, ele também teve o seu ônus por conta do seu glorioso atraso. Mas a questão é o seguinte, o exame detectou uma lesão de ligamento cruzado no joelho esquerdo. Gente, isso é 8 meses para se recuperar. Ele praticamente está fora da temporada. E o detalhe, provavelmente ele obteve essa lesão no período de férias. E aí você deve pensar, bom, mas aí pode acontecer com qualquer um. Mas aí vazaram algumas fotos durante o dia de que ele disputou algumas peladas, né, alguns jogos amadores, né, lá na Venezuela. E isso tem algumas proibições contratuais que o jogador ele não pode disputar essas partidas sem avisar o clube. Porque exatamente pelo risco, né, de você se machucar. Então, inclusive com possibilidade de punição. E o Martínez, ele não avisou que ele disputou essas partidas, ele não avisou que ele estava lesionado, ele muitas vezes não respondeu à comissão técnica e o clube obteve informações de que o passaporte que demorou para chegar, ele foi solicitado no dia 13 de janeiro. Pera aí, gente, se a reapresentação estava marcada para o dia 3. E ok, aconteceu justamente na véspera o fato envolvendo o Nicolás Maduro e o Donald Trump, em que, obviamente, os serviços ali acabaram sendo prejudicados. Mas, poxa, ele demorou para ver isso, sei lá, na véspera das férias? E aí ele conseguiu solicitar só o documento no dia 13? Então tá tudo muito mal explicado, mal contado, e é óbvio que o Corinthians não gostou de nada dessa história. E o cara ainda volta lesionado. E desde quando ele sabe dessa lesão? Que ele tá machucado, mas sem uma comprovação maior, evidentemente, né? Porque o clube é que detém toda a sua estrutura para fazer uma análise mais criteriosa. Então ele ficou todo esse tempo lá, provavelmente adquiriu uma lesão, que talvez até, e aí é uma especulação por minha parte, eu me permito fazer isso, tem até agravado a lesão, dependendo do tempo em que ele sofreu a lesão e agora apenas o exame, porque o clube não sabia, o clube não conseguiu, enfim, controlar o jogador. E, obviamente, ele estava de férias, então você manda uma cartilha, você manda treinamentos, vai aí, vai tocando aí para quando você voltar, você não voltar tão defasado. Mas o clube também não sabe se ele cumpriu. Não é a primeira vez que ele dá problema. O Martínez, assim, eu sei que ele já ajudou em campo algumas vezes, em outras ele deixou o time na mão, em outras ele acabou não jogando também, mas essa questão até não cabe nesse momento. Poxa, ele jogou bem a final contra o Vasco? Jogou, mas, cara, como é que você vai contar com um jogador como esse?
independentemente se ele está certo ou não em algumas questões envolvendo, e eu não acho que esteja, mas enfim, a gente não sabe de toda a história, né? Só que o fato é que você não pode contar com ele. Você tem uma dificuldade de contar com o jogador. E aí o clube estuda a informação do Samir Carvalho, meu parceiro lá do Café do Setorista, do Portal UOL, que outros portais já estão confirmando, é de que o clube está estudando uma rescisão contratual. Por justa causa, inclusive. Só que aí também tem algumas questões, eu sou leigo no direito esportivo, mas a gente estuda, conversa com amigos e tal, lê muito sobre o tema. É muito difícil que o clube consiga fazer isso, a menos que, cara, esteja expressamente no contrato, e mesmo assim o clube ele tá sempre refém nesse sentido, porque a lei trabalhista ela protege o empregado. E o empregador, ele obviamente tem que se cercar, né, de todas as maneiras, mas dificilmente as ações elas são em prol do empregador. Mesmo que o empregado... O Corinthians teria que provar de uma forma muito explícita que houve um abandono de trabalho, que ele descumpriu vários itens do seu contrato, de que ele realmente sofreu essa lesão num período de férias dentro de algo proibido pelo clube em contrato, mas é muito tênue, vocês entendem? Porque tem muitas brechas jurídicas de que um advogado defendendo o jogador poderia argumentar de que ele estava preso no país, que ele não tinha documento para sair, de que ele estava fazendo, podia provar inclusive que ele estava fazendo as suas atividades, né, para tentar voltar. Enfim, tem uma série de circunstâncias que talvez impossibilitem o Corinthians nesse momento de rescindir por justa causa. O que pode acontecer, o caminho mais viável, segundo especialistas, é você fazer um acordo amigável. É tipo assim, ele tem contrato até o fim de 2027, até o fim do ano que vem. Tem salários a receber. Obviamente, fica difícil pro clube liberar o jogador pagando os salários dele até o final do ano que vem. Mas eu também penso que nesse momento fica difícil você absorver o cara. Depois de tudo isso, olha, teria que haver uma reviravolta, teria que haver, assim, até porque ele não vai jogar esse ano. Então, o que você faz? Você fica com um cara lá que não tem clima, que não vai jogar, você é obrigado, né, por contrato, tem outra questão, até onde eu sei, a FIFA, ela obriga os clubes a não rescindirem com jogadores lesionados. Então, assim, se ele tivesse contrato, por exemplo, até a metade do ano, o Corinthians seria obrigado a renovar o contrato até o fim da lesão dele. Isso é o que diz a FIFA, né, em relação a casos de lesão. Então, assim, vai ser muito difícil que o Corinthians consiga rescindir o contrato com o José Martínez, embora o Corinthians esteja estudando, esteja conversando, esteja analisando o caso. O que pode acontecer, como eu disse, é um acordo amigável. Mas isso pode gerar um passivo jurídico para o jogador colocar na justiça, ganhar uma bolada ali na frente. Cara, que pepino. O Corinthians está embretado, refém de um jogador que não tem tido um comportamento aceitável. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu tô até um pouco polido nas palavras, porque assim, a gente, repito, não sabe de toda a história, a gente sabe a versão do clube, a gente sabe o fato, né, que ele tá lesionado, que ele se atrasou, que ele pediu documento tarde, que ele não respondeu o Dorival. Então assim, tem várias coisinhas que a gente sabe que é verdade. Outras a gente não sabe, e o jogador não falou, ele só se manifestou em nota, dizendo que estava tentando voltar, que ele foi impossibilitado disso e daquilo. Então fica aquela batalha de versões. O Corinthians vai ter que resolver. E clima para ele voltar, inclusive com a torcida, não sei se tem, mas com a comissão técnica e com a diretoria, me parece que não. Enfim, vamos ver o que acontece nos próximos capítulos, eu atualizo vocês, tá? O Alan já tá em São Paulo, vai fazer exames, falou rapidamente na chegada ao aeroporto, disse que o sonho dele era jogar no Corinthians, disse que o Dorival, inclusive, foi super importante, né, intercedendo na contratação para que o Corinthians conseguisse fechar e, cara, agora mais importante do que nunca. Vejam só, né? O Maicon foi embora. O Martínez a gente não sabe se vai ser utilizado. De repente você tem aí o Matheus Pereira, você tem o Alan. E daqui a pouco o Corinthians vai ter que pensar em mais reforços para o meio campo. Nossa, quantos volantes o Corinthians está contratando, mas está perdendo também. E o Martínez é um cara que dá para ver que você não pode contar, inclusive esse ano, por conta da lesão. Então, que bom que chegou o Alan aí, que eu acho que, como eu já falei no vídeo anterior, pode ser potencializado pelo Dorival. Quando o cara chega com confiança do treinador, ele caminha várias casas, né, no tabuleiro, assim, né? Ele avança muitas casas, porque ele já chega com moral, já chega com confiança, e talvez é isso que precise pro Alan, né, que enfrentou uma concorrência muito grande no Flamengo, teve uma lesão e acabou perdendo espaço, mas é um jogador que já mostrou a sua qualidade, especialmente no Atlético Mineiro. E estamos falando de um cara de 28 anos, então assim, ele tem
obviamente, tempo e futebol para poder corresponder. O Corinthians está para fechar aí, né, para anunciar, na verdade, a renovação, não sei se é, né, do Angileri, mas o novo contrato com o Fabrício Angileri, né, até o final do ano, lateral esquerdo. O Alan também, né, que deve ser anunciado a qualquer momento. E o Zakaria Labiad, que tá gerando uma certa controvérsia, né, no jogo aberto, pau cantou, né, porque muita gente acha uma contratação por indicação do Memphis, enfim, meio aleatório. O Dorival falou que não pediu, né, pode ter gerado um desconforto, mas enfim, é o que tá posto, né? É o que tá posto. Eu falei pra vocês, uma oportunidade de mercado, o Corinthians não tem dinheiro, o cara ficou livre, o Memphis falou, não, tem um parceiro meu aí que jogou na China no passado e tal, e o Corinthians tá analisando aí fisicamente, com o departamento de scout, tá tudo certinho aí pra poder confirmar o cara. Só que esses 3 confirmados, eles precisam ser regularizados até sexta-feira no BID, se o Corinthians quiser inscrevê-los no Campeonato Paulista, a ponto do jogo de domingo, contra o São Bernardo no 1º de maio, na última rodada, porque o Corinthians ainda não está classificado. E como ele está focando no Brasileiro e dando uma descaracterizada no Paulista, com exceção do derby, evidentemente, né? O Corinthians deve botar um pouquinho mais de força máxima nesse jogo contra o Bragantino da quinta e deve dar uma mesclada no domingo, só que corre o risco de não classificar se tiver um tropeço. Então, quando você tem um elenco um pouco mais recheado, facilita. Então, esses jogadores aí poderiam ser inscritos para já poder atuar no domingo. Se não, aí só nas quartas, caso o Corinthians avance. Então, tem essa corrida contra o tempo durante a semana para poder inscrever os caras até sexta-feira. Tudo certo? Comenta aqui essa história do Martínez, o Zakaria, se você acha que vai dar certo, o Alan, se você tá confiante. Quero te ouvir. Vamos falar do Zakaria, tá? Informações que eu recebi hoje sobre o Zakaria. O Zakaria vai custar ao Corinthians 350 mil. Inicialmente ofereceram ele por 250. Mudaram para 350. Ontem eu já falava que era 300 mil, lembra? Me falaram 350 mil. E houve foi ontem isso, tá? Um pedido de luvas de R$1 milhão. Que, claro, a única chance dessas luvas serem pagas é elas sendo diluídas no contrato. Quanto é que vai ficar? 1 milhão dividido aí por... Na verdade é 1 milhão dividido em 8 vezes, né? Porque 2 salários já foram, né? Janeiro e fevereiro, ele não vai receber. Não, 10 meses, desculpa, 10 meses. Então mais 100 mil por mês, né? Mais 100 mil por mês. Então ele tem mais 10 meses para receber. 1 milhão dividido por 10. Eu sou um gênio da matemática, né? 100 mil. 100 mil mais 350, 450 mil. Agora, eu não sei se o Osmar Stabile aceitou o pedido de luvas. Porque parece que o Osmar... Parece não, né? Me contaram que o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, não gostou desse pedido. E o interessante é que a mesma pessoa no Brasil que se colocou à disposição para representar o Memphis Depay é a mesma pessoa no Brasil que está representando o Zakaria. E essa pessoa é conhecida na diretoria do Corinthians. Conversou, né, com a cúpula corintiana e disse, que precisar em relação ao Zakaria comigo. E aí houve o pedido, né, dessas luvas. Enfim, com isso, o jogador vai ficando mais caro. Eu, sinceramente, não sei se o Osmar aceitou. Eu acho que, assim, se eu sou o Zakaria, o Osmar reprovando ou não, eu aceitaria os 350. E uma coisa que algumas pessoas no clube não entendem é que se você pegar o salário do nosso querido Zakaria, o contrato dele no Corinthians é o maior contrato da carreira dele. Tá chegando no Corinthians, gente, não quer dizer que ele vai receber 450 mil, tá? Até porque o pagamento das luvas, eu não sei se foi aceito. O pagamento das luvas. Tá certo? Então não sei se eu sei que tá rolando uma rusga lá dentro. Porque a turma do Parque São Jorge não quer a contratação. Alguns do CT também não querem. A comissão técnica acho que ficou clara que não quer.
né? Na maneira que o Dorival, ele é extremamente profissional, um cara extremamente correto. Ele, a comissão técnica, o filho dele, os caras vão tratar o Zacarias super bem, vão dar oportunidade se assim ele merecer, mas muitos departamentos do Corinthians ali não entenderam, mas a pessoa hoje que está bancando, né, e inclusive se esse Zacarias jogar muito, vai ser mérito deles, vai ser mérito do Marcelo Paes e do Renan Blois, que ouviu, né, a indicação do Memphis, foi lá, buscou os números. Só que assim, cara, o Corinthians já recusou um monte de jogador por causa de números, tá? O próprio Renan e o Fabinho recusaram o Carlos Vinícius porque o Carlos Vinícius não tinha números interessantes. Fala, nação corintiana, vamos falar aí a respeito do José Martini. Acredito que deveria caçar um jeito de ter uma rescisão aí, porque é inadmissível, né, pelo que o jogador fez aí, atrasou a reapresentação, ainda chegou lesionado aí. Acredito que essa lesão dele foi através dessas peladas ou através de alguma coisa que ele fez aí, só que acredito que ele não vai falar para ter o respaldo, né? Então é muito complicado isso aí. Eu queria que o Corinthians corresse juridicamente aí para ver possibilidade de rescindir o contrato, porque não tem condição de manter esse jogador mais no clube, né? Ele dava o sangue no clube, porém é um cara irresponsável, um cara que não tem compromisso nenhum. Então o Corinthians deve ter respeito sim, igual o Sami trouxe e falou aí no vídeo dele. Então acredito que o Corinthians tem que buscar uma forma de ter uma rescisão contratual aí com o José Martins. E o outro jogador aí, o Zacarias Labiade aí, tá uma pedida muito alta. Também acredito que é um erro, tá sendo um erro aí muito grande. Mas vamos ver aí o que tem que acontecer. Queria saber de você também o que você pensa do Ala aí. Ala chegou aí em São Paulo para assinar e vamos esperar as próximas horas aí. Tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians.